Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter aula de matemática, comparação de frações. Então, vamos lá. Gabriel fez um jardim e uma horta no quintal de sua casa. No jardim, ele plantou rosas e margaridas. Então, olhando para o todo, ele fez a representação de 4/5, e 2/3. Margarida, ele pintou 2 e no geral, quintos. Nós vamos olhar as frações que representam as partes onde foram plantadas essas flores e apresentam denominadores iguais. Os denominadores são 5, tá vendo? 5. E no jardim, a parte em que Gabriel plantou rosas é maior do que as partes em que ele plantou margaridas. Comparando essas frações, temos: primeiro, a gente tem que conhecer os sinais, maior que, menor que, igual, né? Para a gente poder responder essas questões. Então, vamos lá. 4/5 é maior que 2/5, ou 2/5 é menor do que 4/5. Quando os denominadores das frações são iguais, comparamos apenas o numerador dessas frações. A fração com o maior numerador é a que representa a maior quantidade. Então, vejam só, nós não vamos nos ligar nas frações no denominador, e sim no numerador, que é o 4 e o 5. E aqui ele deu uma observação, 7/3 maior que 1/3. Ele não se ligou, ele não se ateve no denominador. E sim, ele prestou atenção que o maior é 7 do que 1, tá? Então, 7/3 é maior que 1/3. A mesma forma aqui. 8/12 é menor do que 11/12, porque 8 é menor do que 11. Então, vamos passar para a página seguinte, porque tem mais, né? Então, vamos lá. Aqui, ele fez o seguinte, também representou o total de tomates e cenouras plantadas. Aqui, ele representou que no tomate é 1/2, 1/2, e de cenoura 1/3. Agora, as frações que representam as partes onde foram plantadas os tomates e as cenouras apresentam numeradores iguais. Os numeradores é o que está em cima, que é o número 1. Aí, veja o que aconteceu, né? Vamos lá aqui. Na horta, a parte em que Gabriel plantou tomates é maior do que a parte em que ele plantou cenouras. Então, comparando as frações, temos, aqui já é comparação de frações. Aí, ele diz, 1/2 é o quê? Maior do que 1/3. Mas por que 1/2 é maior do que 1/3? Porque ele diz o seguinte no livro: quando os numeradores das frações são igual a 1, a maior fração é que tem menor denominador. Então, todas deram 1. Então, embaixo a gente vai ter que observar o denominador. Aí, aqui ele colocou 1/7. Colocou menor do que 1/9. Você sabe que 7 é menor do que 9, só que ele comparou aqui, ele botou maior. Por quê? Porque todas as frações que tiverem numerador igual a 1, nós vamos olhar para o denominador e vamos colocar o sinal maior naquela que for menor, tá? E quando for maior, a gente vai colocar o sinal menor, entendeu? Então ficou 1/12 é menor do que 1/3. Entenderam? Toda vez que a fração for igual a um numerador 1. Não esqueçam, tá, gente? Porque nós vamos responder no nosso livro. Agora foi o seguinte, ele pegou, Gabriel havia reservado uma quantia de seu salário para a construção do jardim e da horta. Ele gastou 2/3 dessa quantia na construção do jardim e 1/5 na construção da horta. Então, vamos comparar as frações para descobrir o que Gabriel gastou na construção da horta ou no jardim. E para isso, nós vamos ter que pegar a primeira fração, 2/3, que ele pegou, 2/3, e pegou 1/5 e colocou aqui. Então, o nosso resultado vai servir
nós vamos responder como multiplicação. Então, aqui, ó, ele multiplicou o 2/3 por 2, por 3, por 4 e por 5. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3 deu 6. 2 vezes 8, 2 vezes 4 deu 8. E 2 vezes 5 deu 10. Aqui ele fez a mesma coisa no denominador. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4 deu 12. 3 vezes 5 deu 15. A mesma forma, ele pegou 1/5 e multiplicou também por 2, por 3, por 4 e por 5. E também o número 5 ele multiplicou por 2, por 3, por 4 e por 5, que deu estes resultados. Então, prestem atenção, porque isso nós vamos responder no nosso caderno. E mais adiante, ele fez o seguinte, considerando as frações de cada sequência, que possui o mesmo denominador, neste caso temos 10 quinzeavos e 3 quinzeavos. Por quê? Dentro das duas frações que eles respondeu, ele pediu que tirasse a fração que tivesse o mesmo denominador. Então, foi 10 quinzeavos, olha lá aqui, e aqui, ó, 3 quinzeavos que estão aqui. As frações que representam maior quantidade, 10 quinzeavos. Porque, olhando o denominador, a maior vai ser a que tiver maior, né, numerador. Aí, ele pegou 2/3, vejam, 10 quinzeavos, e pegou 1/5 e pegou 3 quinzeavos. Olha lá aqui, ó, 3 quinzeavos. E fez a comparação de colocar o sinal. Então, ele botou 10 quinzeavos é maior que 3 quinzeavos. Aí, colocou 2/3, ó, 2/3 é menor, aliás, é maior, desculpa, gente, é maior que 1/5, né? Quando os denominadores das frações são diferentes, determinamos as frações equivalentes com denominadores iguais e comparamos as frações obtidas. Aqui, ó, 3/7 e 2/3. Ele pegou 3/7, multiplicou por 2, por 3 e por 4. Aqui, por 2, por 3 e por 4, ele aqui, ó. E pegou 2/3, fez a mesma coisa, multiplicou por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7, para poder ele achar a fração do mesmo denominador. Então, a fração 3/7 é menor do que 2/3. Veja que ele pegou, achou as duas frações, tá até aqui, tá vendo? E depois ele tem que, quando ele faz todo esse processo, ele tem que botar então, veja, ele pegou as duas frações, fez o resultado de multiplicação por 2, por 3 e por 4, a mesma coisa. E depois que ele fez o resultado das duas, 2/3 aqui, ele pegou, colocou, circulou a fração que tem o mesmo denominador, tá? E colocou aqui. Então, ele disse que 9/21 e 14/21. Então, 9/21 é menor que 14/21. Então, 3/7, ó, 3/7 é o quê? Menor do que 2/3, certo? Então, agora nós vamos fazer as atividades do nosso livro e eu espero vocês na nossa sala para tirar nossas dúvidas.